Mas Deus também envia anjos. Você sabia que tem anjos nesse lugar? Você sabia que existe anjo guerreando contra a sua vida nesse momento para abençoar você? Porque eles são os nossos cooperadores. Numa reunião como essa, certa vez Deus me deu uma visão. Eu estava pregando libertação, orando, e Deus me deu uma visão, pastor Rosa. E quando um anjo ele vinha louvando, vinha cantando e exaltando o nome do Senhor, como se estivesse descendo para a igreja. E ele vinha sorrindo, vinha feliz, vinha alegre, porque ele ia fazer a obra de Deus. Como é que nós vamos fazer a obra do Senhor? Será que nós vamos com essa alegria? Será que nós vamos com essa disposição? Será que vamos cantando e exaltando o nome do Senhor? Será que ficamos alegres quando o Senhor nos convida a fazer algo para Ele? Nós temos que fazer isso. Eu quero falar nessa noite no livro de Juízes, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí. Livro de Juízes, capítulo 6. Diz que a pessoa levou assim, ainda que as circunstâncias digam que Deus não é contigo. Que Deus não é contigo. Ele é. Né? Ainda que as circunstâncias, ainda que a situação diga que Deus não é contigo, Deus ele é. Coloque isso no seu coração. Juízes capítulo 6. O tema hoje é coragem. Quem é corajoso aqui? Quem é corajoso? Olha aí, né? Você é corajoso? Tem hoje coragem. Tem que ser corajoso. Amém? Irmãos, eu vou ler aqui o capítulo 6 e o capítulo 7. Então vai demorar um pouquinho, mas o irmão fica ligado aí. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6 diz assim a palavra de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos do medianita por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram eles para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalecitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois subiam com seus gatos e tendas, e vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podia contar, nem os seus cabelos entravam na terra para o destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. Pelos filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou o profeta e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todo quanto vos oprimiam, e eu vos expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido a minha voz. Amém? Vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, pode pensar. Deus, ele é tremendo. A Bíblia diz que o povo de Israel estava oprimido, estava vivendo uma situação, tiveram que se acostumar com aquela situação. Tiveram que se acostumar com a vida em que o inimigo colocou para aquele ser. Não era isso. A vida de Israel não era essa. Israel não era para ficar escondido, não era para estar se adaptando ao fracasso, por isso que eles quiseram se adaptar ao fracasso. Eles se acostumaram com aquilo, não tinham uma vida de liberdade. Eles tinham que estar sempre se protegendo, tinham que estar sempre inventando situações para poder se livrar dos inimigos. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos medianitas e outros povos, ou seja, qualquer pessoa estava ali e roubava os bens de Israel. Israel plantava, Israel trabalhava, mas os medianitas roubavam. Os medianitas usufruíam de tudo que Israel plantava, tudo que
para Israel. Israel não tinha que estar tentando para cá. Já viu quando a pessoa fica devendo o seu João da padaria e que ele não consegue pagar, ele começa a soltar volta, é verdade? Ele começa a ir para um lugar mais distante, começa a ir por outros caminhos, às vezes é certinho para ele for de ônibus, mas porque está devendo o seu João, ou o seu Zé, ou no mercado, ele começa a cortar volta daquela pessoa que está devendo. Ele acaba fazendo um caminho mais difícil, um caminho mais complicado, em vez de chegar para o seu Zé e falar, seu Zé, eu estou te devendo, mas você segura aí que eu vou pagar o seu. Fica cortando volta, pastor Paulo. Fica inventando caminho, né? E acaba traficando outra coisa que você mais quer, eu não estou acostumado por aqui já. Por aqui já, eu estou acostumado. E nisso você vai inventando coisas para a sua vida. Você vai se adaptando. Tem gente que se acostuma. Uma vez que pegou um empréstimo para pagar uma conta, fica a vida toda pegando empréstimo para pagar a conta. Nunca sai da dívida, está sempre pegando empréstimo para pagar a dívida. E pegar empréstimo para pagar a dívida não é investimento. Não é investimento. Você pega do banco, tira do banco, coloca no banco, vai por aí, juro com tudo. Quando você vê, você está só enrolado pelos juros e não consegue pagar a conta. Aí você vai precisando rápido, aí pega no banco, pega no outro, vai pegando, e vai só se enrolando financeiramente. Ou seja, você vai se adaptando à situação e se acostuma. Qualquer coisinha você já tem um dinheiro no banco. Você aprendeu, mas antigamente você juntava o dinheiro para pagar a conta. Antigamente você fazia todo um projeto para que você pudesse viver bem. Então você vai se acostumando com a situação, vai se acostumando com a vida em que o inimigo colocou para que você viver. E quando você não se revoltar, e como o tema fala, e quando você não tiver coragem, vai acostumar com isso. A Bíblia diz que o povo de Israel já não pecava mais, e eles clamaram ao Senhor. Quando chegou no limite, eles clamaram a Deus. Você já ouviu essa expressão? Todo mundo só obedece quando as coisas começam a estar do lado dele. Ninguém diz à igreja quando a situação está boa. A igreja precisa de ajuda. Pastor Paulo queria que alguém chegasse aqui, né, pastor? Abençoado, empresário, sem estar devendo, né? Queria, claro. Mas só vem bravo. Só vem pessoa na moeda, no vento, na tempestade, que é para você poder trabalhar, cuidar, orar por ele, jejuar, e às vezes, quando recebe a vitória, tchau, pastor Paulo, não vou para o lugar. É verdade, acontece. A gente está ali só para cuidar. Quando começa a mudar, quando começa a estabilizar de novo, vou para a igreja mais bonita, vou para a igreja melhor, uma igreja maior, né? É verdade, é verdade. Deus está falando? É verdade. Então a gente, o povo de Israel, ele clamou. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele enviou um profeta. Ele enviou um profeta. E ele fala o seguinte: Deus, ele não joga na cara, mas ele fez questão de jogar na cara o que ele havia feito com o povo de Israel. Deus fez questão de lembrar. Deus fez questão de falar: olha, eu que vos tirei da terra do Egito. Deus que vos tirei da servidão dos vossos inimigos. Deus que o Senhor começou a falar tudo que Deus havia feito. Eu tirei os inimigos que vos oprimiam, e expulsei diante de vocês, e expulsei da sua terra. A terra é de vocês. Essa terra eu vivi com vocês. Não é para vocês ficar cativo aí, não é para vocês ficar aí estagnado, é para vocês crescer, é para vocês usufruir. Então Deus não queria isso. A Bíblia diz que Deus falou para ele: Deus sou o vosso Deus. Irmãos, quantas pessoas aqui entram em batalhas, lutas, perseguições, que nunca achou que ia vencer? E Deus te deu a vitória. Só que quando a vitória vem, a gente começa a achar que foi a gente que venceu. A gente começa a achar que Deus não está no negócio, que foi a gente que tirou de letra, que foi nós que conquistamos. Esse é o perigo.